Então, famílias, voltando aqui, nesse vídeo agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a proposta de encerramento como uma festividade. Desde quando nós iniciamos o Fundamental 1, as crianças nunca quiseram em si a formatura, como é aquela de fechamento de segundo período, né, ou terceiro período antigo, para quem já participou. Porque eles já se acham já bem grandinhos e eles querem mais se divertir com a turma. Então, desde quando nós iniciamos com o Fundamental 2, nós não fizemos formatura, nós fizemos aquilo que a criança gostaria mais que fizéssemos. Então, teve um ano que nós fomos para uma fazenda, ficamos lá uma parte da manhã e da tarde. Teve uma outra vez que nós fomos só jogar fomos num shopping, fizemos várias brincadeiras com jogos, passamos o dia. Teve o ano passado, o ano retrasado, que nós fomos no Café Paddock, que é uma fazenda também que tem ali na Pampulha, que foi muito legal. Eles almoçaram lá, passaram a tarde. E o ano passado nós fomos no Tauá. Nós passamos um final de semana, uma diária lá, de um dia para o outro, foi uma hospedagem. Os alunos simplesmente amaram. Então, assim, desde quando a gente postou as fotos e falamos no ano passado que os alunos iriam, as outras turmas já ficaram naquela expectativa que eles também queriam ir, porque foi realmente um passeio extraordinário para eles, muito bom. Então, eu quero falar mais sobre o Tauá. O Tauá, ele é um hotel fazenda, né, um hotel com aquático também, e ele tem toda a infraestrutura interna e externa para diversão, então é bem interessante. A hospedagem nós iríamos na quinta-feira, por volta de mais ou menos uma hora e pouquinho, sairia aqui da escola. Os alunos iriam chegar lá, eles teriam um lanchinho da tarde, o lazer do espaço em si, total, e o jantarzinho. Depois a gente também continuaria se divertindo. No dia seguinte eles teriam o café da manhã, os divertimentos, o almoço, e a gente sairia pós-almoço. Sairia de lá por volta de 2, 3 horas da tarde. Por que eu gosto de falar de lá? Porque lá é um espaço, como eu citei anteriormente, que tem áreas externas e internas. E essa época do ano, finalzinho de novembro, dezembro, é muito propício chuva e um pouco de frio. Então a gente não pode correr o risco de ir para um lugar aberto e os alunos não conseguirem se divertir. O ano passado mesmo a gente pegou um pouquinho aqui no bairro estava chovendo, então nós vimos que a pista estava um pouquinho molhada, chegou lá, tinha acabado de estiar. Mas assim, como tem as áreas internas, que é as piscinas internas que são aquecidas, são as salas de jogos, então eles se divertiram super bem. Se tivesse chovido não teria atrapalhado. E a área interna, que tem piscina aquecida, fica até 10 da noite, é um espaço bem grande, bem gostoso, muito quentinho. E a área externa também, ela é aquecida, né? Só não dá para poder ir se já estiver chovendo, mas ela é aquecida. Mas assim, então tem um espaço muito bacana que dá para as crianças se divertir e não perder nada desse final de semana, dessa diária, na verdade. Não é um final de semana, né? É de quinta para sexta. Então, como nós fomos lá o ano passado, os alunos criaram muita expectativa, eles falaram que eles queriam mesmo ir lá, e quando iniciou isso, eles já começaram a perguntar quando é que nós iríamos, se a turma iria também. Então, eu fiquei aguardando ver se entrava mais algum aluno, ou se a gente conseguia pesquisar algo mais em conta, mas a gente não conseguiu achar nada que valesse tanto a pena. Nós poderíamos ir talvez no Termas ou em algum outro espaço que tenha lazer, só que igual eu falei, corre um risco muito grande de chover e as águas são geladas, né? Então as crianças acabam tendo mais resistência. Eu opto pelo Tauá porque o custo-benefício deles não é tão alto e assim é uma hospedagem, a primeira vez que as crianças vão com a escola dormir fora. Eu acho que isso vai trazer para eles um enriquecimento muito grande na maturidade deles e na convivência. Então lá no Tauá, se for pra gente poder ir, nós iríamos, como eu falei, na quinta e voltaria na sexta. O custo todo geral lá, incluído o transporte e a hospedagem, para eles ficaria R$990 por criança, isso inclui o transporte, só o transporte é 130, é da própria parceria do Tauá mesmo, porque essa época a gente não acha van, porque é dia de pico na escola, então ninguém pode atender a gente. O ano passado nós passamos uma grande dificuldade porque eu não contratei o transporte deles e quase que nós precisamos de Uber, contratamos Uber para levar porque não achava transporte. Em último momento eu achei e paguei R$1.500 no transporte para levar as crianças, então foi um risco muito grande. Esse ano não, já prefiro fechar já com o transporte deles. Então com o transporte ficaria 990, incluído tudo isso que eu falei. Nós sairíamos daqui às 13 e pouquinho, no máximo, o mais cedo possível, da entrada lá às 15 horas. Aí inclui o café da tarde, o jantar, o café da manhã do dia seguinte, o almoço.
E a gente sairia beirando o café da tarde, mas às vezes eles não incluem. Tem vezes que dão um lanchinho lá básico, mas nem sempre inclui. Mas de qualquer forma, incluir toda essa alimentação e o lazer completo do sítio, do Tauá. A única coisa que às vezes não embuste nesse valor, né, é o boliche e alguns jogos eletrônicos. Então a gente sempre pede para o pai mandar uns 50 reais a mais para a criança, se caso ela quiser brincar. O ano passado eles acabaram cedendo tudo para nós, então vai depender mesmo deles lá, do grupo de pessoas que estão. Mas é só essa parte que não que é cobrada à parte. E também se a criança quiser um sorvete, uma coisa que não inclui na alimentação, ele pode comprar à parte também. Aí se vocês quiserem incluir o Tauá mais o álbum, daria pra gente poder fazer aí 1.340 tudo, já incluído o álbum, tá? Aí eu tento reduzir o máximo possível esse álbum, eu vou cobrar 280 se for o meu mesmo, então vai dar pra reduzir um pouquinho mais esse valor. A forma de pagamento é como eu falei, vocês podem dividir nas mensalidades da escola ou dividir no cartão. Só que eu preciso desse retorno de vocês, porque se nós formos dividir no cartão, eu vou precisar que vocês me passem uma entrada maior, porque eu preciso fazer a reserva. Então eu vou precisar de uma entrada de uns 30%, 40%. Se for nas mensalidades aqui internas, a primeira mensalidade também eu vou precisar de 20% desse valor, no mínimo. Tá? Então não vai ser o valor das parcelas fechadas, porque eu preciso para poder reservar lá e ter certeza que nós vamos para o Tauá, tá bom? Eu tinha para falar para vocês era isso. Uma outra opção que tinha, que eu conversei com os pais que estavam aqui na reunião, foi a opção de fazer um buffet. A gente olhar um espaço que teria plays bem legais, que poderíamos fazer um buffet com a família. Só que os pais que vieram na reunião, todos eles acharam muito interessante o Tauá, uma vez que as crianças já estão esperando isso. Então eu preciso que vocês me dêem esse retorno o mais breve possível, para que eu possa ver a data possível lá do Tauá certinho, que pode ser que a gente vá no finalzinho do mês de novembro ou início de dezembro, ou quando tiver a data disponível lá a partir de novembro, porque acaba fechando tudo. Então quanto mais cedo a gente resolver, mais chances a gente tem de conseguir ir lá, tá bom? Então eu espero que dê certo, eu espero que vocês compreendam, né, tudo isso, e não deixe o seu filho de participar desse evento, porque eles merecem, eles se esforçaram, é um fechamento de ciclo, é uma forma de motivá-los cada vez mais também, e sem contar que eles estão esperando muito por isso, tá bom? Então eu quero que vocês me mandem no particular o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, e eu estarei à disposição, tá?